Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a nossa aula 7, tá? E eu queria, antes de a gente começar, combinar com vocês o dia para a gente repor a aula do dia 4, que eu faltei. Vocês têm uma sugestão de horário, de dia? De horário não mesmo, à noite. Mas de dia é um dia extra, né? No caso. A gente tem a semana que vem, e essa semana ou amanhã ou sexta. Dia de sexta eu não queria, não, né? Ou a semana que vem, na terça ou na quinta da semana que vem. Quinta-feira, não, para Ai, que meu Deus vem? do céu, e agora eu não tô conseguindo Sexta fazer não, mais pelo nada amor de aqui. Deus. Sexta não, minha cabeça não funciona mais de vocês. Quinta-feira, pô. Quinta que vem. Quinta que Aí, vem? terça e quinta eu tenho aula na faculdade. Ah, Amanhã Fábio? não pode, não? Ô, Cris, Pronto. amanhã eu tô com minha... Ah, oi, peraí. Conceição, diga. A senhora recebeu o e-mail, eu fui mandar meu exercício, acho que eu botei esse UTI 2 vezes, aí não foi. Aí eu tentei de novo, não sei se foi. Não se preocupe Não não, olhou ainda, Conceição. né? Eu estou vendo as conversas, eu mandei um áudio ontem no grupo, eu ainda não olhei as atividades, mas você estava botando 2 T's, aí alguém te consertou e você enviou. E você não enviou? Se você Foi. enviou, enviou, tá? Ah, Então, vamos lá. enviei. A gente tem Vou. uma aula para repor, gente. Eu sei que não vamos achar um dia onde todos possam e onde todos possam ter, né? Tem gente que não pode um dia, tem gente que não pode outro, tem gente que não pode nem terça nem quinta. Eu não funciono sexta. Eu trabalho com, ó, né? Eu trabalho com problemas, eu trabalho com mente. Dia de sexta eu estou saturada à noite. Quem já foi meu aluno sabe que eu não dou aula dia de sexta, tá? Neste instante novo eu te dou a palavra. Então, assim, ou é quinta, terça ou quinta da semana que vem. Amanhã não, tá? E aí a gente vai ter que ter ou um sábado de manhã, ou um sábado de tarde, tá? Se vocês puderem. Não, ninguém merece um final de semana de aula. Não, é uma Para mim não dá, opção. porque eu tenho que ir para a roça, que eu tenho que cuidar dos meus bichinhos, ó, sábado. Tá? Diga, Núbia. Se for na quinta, eu não vou poder porque eu tenho aula na faculdade. Mas Ou se é for a terça maioria ou é for na quinta, quinta. Ou é terça ou é quinta, a gente não tem outra data. Só se eu conversar com Mônica, tá? E a aula termina na quarta que vem, de hoje a 8. Se eu conversar com Mônica e perguntar se eu posso fazer, eu vou conversar com Mônica amanhã, já que tem muita gente que tem aula terça e quinta na faculdade. Eu vou conversar com Mônica que se a gente pode terminar, em vez do dia 25, no dia 30, a nossa aula. Tá certo? Aí amanhã eu dou uma posição a vocês, tá bom? Pronto. Ok. Amanhã eu dou uma posição para vocês. Eu acho que a melhor solução é na segunda mesmo. Vocês se prepararam para isso. Eu vou conversar com Mônica amanhã e vou pedir a ela para começar outra disciplina depois e a gente começar no dia 30, tá bom? Ou terminar no dia 30. Vou conversar. Dividir o tempo com a outra disciplina? Não, porque a gente já só falta essa aula e mais 2 e acabou. Chega, tô triste, né? Então, não tem como dividir o tempo entre eu e outra, na terça, na segunda, na quarta, por conta disso, tá bom? Mas a gente vai dar um jeito. Só não tem jeito na vida para morte. Oi, Ju, boa noite. Vamos lá, eu vou dizer quem não estava aqui, gente, para ver se chegou. Larissa chegou? Luiz Cláudio chegou? Juliana chegou? cheguei. Pronto. Didiane conseguiu entrar, gente? Cecília chegou? Átila chegou? E Andresa? Não, né? Então, bora nessa.
Ô, Rose, por que eu não pego outra matéria? Porque eu acho que não tem nenhuma matéria mais que eu possa dar. Porque eu não sou enfermeira, né? Eu sou psicóloga e às vezes não tem. Só se fosse uma matéria da parte mais administrativa, mas eu acho que vocês já tiveram essa matéria, né? Então, mas quem sabe uma próxima oportunidade, tá bom? Vou preparar um curso de saúde mental para dar e vocês se inscrevem no curso, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum posicionamento? Alguém quer compartilhar algo? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que a gente estudou até aqui? Vou ligar para a Didiane participar da aula. Nada, mulher, de conseguir entrar na aula? Que nada, mulher. Tá aqui tentando na hora que a senhora botou o link aí. Então, vamos por aqui, tá? Pelo menos a sua imagem é mais qualidade do que a do Zoom ou do outro aplicativo, porque a câmera do computador não é lá essas coisas todas. Mas vamos lá. Tá fora lá. Gente, eu não mandei o slide ainda no meio ou na aula, né? Mas eu vou mandar, tá? Eu vou virar tu assim para aqui, que tu me vê e vê o slide. Vamos lá. Então, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. Hoje, a nossa aula vai estar ligada, né, às relações humanas. A gente já começou a falar sobre isso na aula passada, quando a gente começou a falar sobre comunicação, sobre o autoconhecimento, sobre o olhar para si, se perguntar quem somos nós, né, e construir nessa comunicação, né, esse lugar dessa descoberta, né, de quem somos nós. Então, quando a gente passa a entender quem somos nós, né, quando a gente começa a criar um conhecimento sobre nós mesmos, a gente começa a entender e separar, né, o que é meu e o que é do outro, e a gente começa a se dar conta que, sabendo quem eu sou, eu sei quem é o próximo, tá? E aí existe uma habilidade pessoal, que é a habilidade de se relacionar consigo mesmo. Esse textinho está no módulo de vocês, tá, gente? Eu não segui o módulo inteiro, mas vocês podem usar o módulo para estudo que ajuda vocês, tá? Então, lá, dentro da construção de uma habilidade pessoal, de relacionar-se consigo mesmo, né, de reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre, é uma chave da inteligência emocional. Quando a gente começa a entender, né, e começa a estudar, a entender sobre o nosso conhecimento pessoal, sobre as nossas emoções, a gente adquire a inteligência emocional, como foi a aula da semana passada sobre emoções, a gente começa a criar essa habilidade pessoal de se relacionar consigo, com a gente mesmo e de entender essas emoções e sentimentos. A falta da habilidade de reconhecer nossos verdadeiros sentimentos deixa-nos à mercê das nossas próprias emoções. Quando a gente não tem esse saque, esse toque de olhar e de se reconhecer, a gente fica refém, onde vem as doenças emocionais. Então, a gente passa a não conseguir ter um resultado positivo de como a gente vemos e como julgamos os determinados fatos. Então, a partir desse momento, quando a gente consegue entender as nossas emoções, compreender, a gente passa a dar um julgamento mais verídico, mais verdadeiro para esses fatos e situações, né? Cada emoção prepara o corpo para um determinado tipo de resposta. Lembra do que a gente discutiu na aula da semana passada sobre emoção, o quanto é importante a gente aprender sobre elas, e elas são importantíssimas, sempre nas emoções ditas positivas ou as emoções ditas negativas, elas nos levam a um impulso, a uma ação, a um comportamento. Então, a gente precisa preparar esse corpo, precisa
lidar com esse corpo para que, dentro desse lugar, a gente consiga se relacionar diante das nossas próprias emoções e sentimentos para conseguir se relacionar com elas e com o outro, né? O autoconhecimento, ele emocional, é saber reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre, conseguindo, assim, maior controle das nossas emoções. Então, quando a gente vai lá, né, no primeiro slide, e fala e trabalha sobre relações humanas, o processo de reconhecimento pessoal é um processo de autoconhecimento, de olhar para si, de entender essas relações humanas. É a primeira relação humana que a gente precisa dominar, é a relação que eu tenho comigo mesmo. Então, dentro desse lugar, quando eu passo a me conhecer, quando eu passo a adquirir essa habilidade pessoal de raciocínio e de conhecimento de si, né, eu gero esse autoconhecimento emocional, que é saber reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre, conseguindo, assim, um maior controle das nossas emoções. Seremos melhores pilotos da nossa vida. E aí é o que eu disse na aula da semana passada para vocês. Não no controle, não como uma obrigatoriedade. E aí eu passo, como forma de complemento, o filme Clique para vocês, né? O Clique, eu acho o Clique um filme fantástico, né? Por que eu acho o Clique um filme fantástico? Vou usar isso aqui como microfone, é o Detefone, viu? Mas é porque está segurando aqui o celular para a Didiane ver os slides. Tá, vamos lá. Então, dentro desse lugar, quando a gente passa... Eu não uso a palavra controle, porque o controle, o Clique, o filme vai trazer isso bem, bem verdadeiro. Assistam e depois me contem o que vocês acharam. O nome do filme é Clique, tá? Por quê? Porque a gente começa a entender que não é o lugar do controlar. Porque o filme ele é fantástico, que o cara ele tem um controle que controla o tempo, que descobre o número da lota, que faz voltar, que ele tem uma determinada ação e volta e se comporta de outra maneira, e assim vai. Então, o filme é massa, porque no final ele descobre que não adianta ele ter aquele controle, que a felicidade não vem por completo. Tá? Então, quando eu digo, eu gosto muito de substituir essa palavra controle pela palavra... Deixa eu achar aqui. Eu gosto muito de substituir essa palavra aqui, controle, tá? Pela palavra... conhecimento. Então, eu gosto de substituir porque o controle traz aquela obrigatoriedade. E o conhecimento das nossas emoções, a gente traz ela nesse lugar mais de cuidado, tá? Então, dirigir nossas emoções a serviço de um objetivo é essencial para manter-se caminhando sempre em busca, para manter-se sempre no conhecimento e para manter a mente criativa na busca de soluções. As pessoas bem-sucedidas, pessoalmente e profissionalmente, agem usando as emoções de forma inteligente. Elas conseguem aliar a inteligência emocional à inteligência racional. Sabem colocar em prática os conhecimentos que adquiriram e se relacionando bem com os outros, com todos, né? Então, é dentro desse lugar, desse conhecimento, desse acesso às suas emoções, que a gente passa a entender esse lugar dessas relações humanas. Então, quando eu tenho uma relação humana, quando eu passo a olhar para si, eu posso ter uma habilidade pessoal, né, de olhar para si, né, esse autoconhecimento, eu gero uma capacidade de relações humanas intrapessoal e interpessoal. Então, o que é relação humana intrapessoal? Relação do indivíduo com ele mesmo, né?
Quanto mais você compreende as suas essências, quais são os seus objetivos, o que é mais importante para você, melhor seu processo decisório, porque você estará mais em sintonia com o seu próprio objetivo. Então, o processo da aula passada, quando a gente se permite perguntar quem somos, definir quem somos, a gente tem uma relação humana intrapessoal, eu comigo mesmo, dentro de mim, né, que leva a gente a esse lugar fantástico de cuidado, né? E que é fantástico quando a gente se dá conta disso, né? Vanusa, essa risada foi agora? Alguma coisa? Ou foi só quando Rose perguntou se eu não pego outra matéria? É que eu só consegui abrir o chat agora. Ou não tem nada a ver? Então vamos lá. Foi quando você mostrou o microfone. Eu vi que ela deu. Pois é, meu filho, o microfone é porque eu não vi a tela, mulher, que quando fica aqui aberto, a minha foto fica pequenininha, eu tenho que abrir o chat, aí eu não vi. O meu microfone está aqui para conversar com vocês. Então, vamos lá. Então, a gente tem esse movimento, né, intrapessoal, uma relação interna conosco, e tem a relação humana interpessoal, que é a habilidade de relacionar com as pessoas. Então, desenvolver um bom nível de relacionamento com todas as pessoas é uma responsabilidade individual e organizacional. Para nos conhecermos melhor, é preciso criar um ambiente de confiança que possibilite a troca constante de feedbacks, que nem sempre é fácil, pois, na maioria das vezes, a cultura atual do mercado não utiliza a prática de forma profissional, impedindo o crescimento e a transparência nos relacionamentos. Porque a gente tem mania de não usar os feedbacks, como na aula passada a gente aprendeu, que é um retorno, que é um termo da eletrotécnica, né? Da eletricidade, que diz retorno, troca, né? Então, dentro desse contexto, eu tenho as minhas relações intrapessoal e tenho as relações humanas e interpessoal, e se relacionar com os outros. E a gente precisa cada vez mais desenvolver essa habilidade interpessoal, a relação interpessoal, tá? E para esse lugar, né, das relações humanas, compreender e ter dentro das relações humanas essa capacidade de troca, you and me, né, eu e você, onde a gente se junta e se respeita dentro desse lugar. Então, cultivar essa habilidade de compreender as pessoas é uma das tarefas mais difíceis que o homem, o indivíduo, nós, homens sábios, racionais, jamais poderia se propor. Mesmo fazendo o maior esforço, somente é possível compreender em parte as necessidades sentidas pelo homem e, menos ainda, os sentimentos da vida interior. Isso porque a habilidade de compreender abrange mais do que ser capaz de perceber, entender, identificar, interpretar as comunicações ou expressões captadas pelos sentidos. Então, é estar sempre presente, disponível para essa relação. Muita gente me pergunta como é que você lembra de umas coisas, uma paciente perguntou. Você que lembra de coisas que eu falei há um ano atrás. Nem eu lembrava disso. Quando você falou, eu lembrei. Porque a capacidade de me colocar, né, no lugar do outro, que tem o nome de quê, gente? Tem o nome de quê, essa capacidade? Empatia. Exatamente, empatia, né? Então, compreender as pessoas nesse sentido, se colocar e desenvolver essa relação, né, tem a capacidade de empatia. Empatia compreendendo a si próprio e ao próximo. Quando a gente desenvolve aquela habilidade pessoal de olhar para a gente, de se colocar nós mesmos no nosso lugar. Porque a gente às vezes
passa por cima da gente mesmo. Então, a gente tem que ter empatia por nós e pelo outro. E não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de uma vida. É ser ator em outro palco. É compreender, é não dizer, eu sei como você se sente. A gente não precisa disso, né? Porque o sentimento de cada um é único. A gente só precisa acolher o sentimento do outro. É quando a gente não diminui a dor do outro, é descer até o fundo do povo e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. É saber abraçar a alma. Jean de Torin. Do Herderlin, né? Então, a empatia é essa capacidade de se compreender e compreender um outro, de se relacionar com esse outro, de se propor a esse outro. Então, uma empresa pode usar tecnologias de ponta, apostar nos melhores treinamentos, no mais completo modelo de negócio para obter um destaque no mercado de trabalho. Mas nada disso será suficiente se não há valorização das pessoas. A empresa, enquanto instituição, que é um indivíduo, e a gente já trabalhou isso em sala de aula, né? É um outro indivíduo que a gente se relaciona com esse indivíduo, a empresa precisa também ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? Ângela, eu estou falando, alguém mais além de Ângela perdeu o áudio? Tô escutando normal. Também estou escutando, normal. Tá, então, depois, então, ela... Tá, Vanusa, então bora. A Ângela está perguntando aqui, cadê o áudio? Se alguém puder mandar uma mensagem para ela e dizer que está normal, deve ser a internet dela. Mas depois eu mando a aula sem problema, tá? Então, dentro desse lugar, gente, a empresa, ela se torna também um indivíduo. Então, não adianta a minha empresa que eu trabalho ter uma tecnologia de ponta se ela não tem a capacidade de valorizar e de cuidar dessas pessoas. Então, dentro desse lugar, a valorização das pessoas é mais do que importante. E quando eu tenho a capacidade de relações interpessoais, né, de me relacionar com o outro, e a empresa também tem essa visão, dentro da enfermagem aplicada ao trabalho, dentro do conhecimento desse outro, eu passo a construir esta relação de cuidado. Então, são elas que possibilitam, as pessoas, tá? Que possibilitam o desenvolvimento de projetos e avanços de qualquer técnica. Não importa eu ter o melhor instrumento lá, o melhor, como é que fala, negócio de ponto, né? Se não adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo para nada se eu não tiver essas pessoas que operam essas máquinas, né? Por isso, cada vez mais, os gestores estão buscando compreender o que é empatia. E dentro desse espaço, empatia é a capacidade de identificação com a disposição ou estrutura psicológica de outra pessoa, né? A empatia é procurar sentir como se estivesse na situação da outra pessoa. É tentar entender as razões e significados da comunicação verbal e não verbal, mais do que a maneira como ela transparece. Alguém quer dar algum exemplo, alguém quer falar alguma coisa de uma situação onde a empatia foi de extrema importância no seu processo de trabalho. Bom, não sei se entra nessa questão, né? Muitas vezes as pessoas verem muito profissionais, principalmente nessa mudança de governo, né? Às vezes você tem uma escolha de um profissional para assumir um determinado cargo de confiança, né? Uhum. Aí, às vezes, chega na situação de
de dizer fulano é assim, é assado. Que fulano não presta, que vai mudar tudo, que as coisas devem ser desse jeito. Porém, passa uma imagem da pessoa, né, de empatia da pessoa, que a pessoa é rude, que a pessoa é cascadura, né? Que vai mudar a situação. E muitas vezes você, por conhecer depois a pessoa, você vê que totalmente diferente daqueles comentários que às vezes as pessoas falam, né? Que E às aí vezes não você seria. cria uma É empatia bom, nas o seu pessoas. exemplo é legal, Marco, mas não necessariamente. Aí seria uma falta de empatia. É Seria uma um falta de que. empatia no caso. Aí seria uma capacidade de tentar trazer a sua impressão do outro para uma pessoa, né? Então, assim, quando eu tenho empatia, quando eu identifico, quando eu procuro entender aquele outro que vai chegar, me abrir, né, para aquela pessoa, eu vou conhecer aquela pessoa, então eu vou construir o que eu penso daquela pessoa. Pode ser tudo o que o outro disse, mas eu preciso primeiro. Então, eu trouxe essa imagem, gente, principalmente para que vocês olhem, né, que as cores, elas nem sempre elas vão se misturar, que cada uma ela tem a sua essência, cada uma tem sua estrutura, cada uma tem sua pigmentação, e elas podem se misturar e formar um novo, mas nunca vai ser igual. Então, a minha capacidade de identificar, de procurar sentir, de tentar entender a razão e significados, de compartilhar desejos, de ter a habilidade de perceber esse outro, né, de se colocar, de compartilhar, de estar junto, ela sempre vai ser uma somatória. Então, a empatia, essa capacidade de sentir aquilo que o outro sente e não de igualar, mas de perceber, ela sempre é uma somatória. Ela nunca vai ser uma junção. É igual como eu brinco e digo assim, ó, o amor para mim, ele não é dividido, ele não é subtraído. O amor para mim ele é multiplicável, porque a gente não é que fique maior ou menor, ele se multiplica na sua dimensão. Por quê? Quando eu tenho um lugar de cuidado, quando eu possibilito esse lugar de amor e de afeto, né, eu não deixo de amar o outro, né? Quem é pai e mãe tem mais de um filho sabe. Às vezes o carinho, a admiração, a cumplicidade, a convivência de um filho é maior que o outro. Porém, o amor, ele é multiplicável. Ele não é maior ou menor. O que eu amo eu não é que eu amo igual ao outro, mas eu amo. E a gente vai se multiplicando nesse sentido. Pessoal, eu vou dar um time, né? Só falta 1 minuto, eu nem estava vendo esse 1 minuto. E aí, eu vou só mandar um outro link para vocês, tá bom? Bora lá, pessoal, voltando, né? Então, dentro dessa capacidade, né, de se permitir, se colocar nesse lugar do outro, desenvolvendo essa empatia, né, que é a capacidade de estar nesse espaço, né? Eu queria saber de vocês, né? Oi. Oi, Rose, que quer falar? Ô, Pro, desculpa, porque eu apertei errado. Tô sem óculos. Tá. Foi Rose ou foi Cris? Não foi Rose, já vi. Foi Cris ou foi alguém que quer falar? Alguém falou assim, oi, Pro. Não, não foi eu não, Lai, mas assim, ouvindo você já é o suficiente, porque eu aprendo muito ouvindo, entendeu? Aí eu prefiro ficar atenta no que você está dizendo a todo momento. Mas não foi eu, não. Certo. Ah, foi alguém, gente. Eu gosto tanto quando vocês perguntam, quando vocês trazem comentário. Sabe por quê? Eu tô assim? Porque, ó, já vai acabar os slides. E aí eu tô aqui, meu Deus, ela vai acabar. E ninguém comentou nada, ninguém participou.
E aí eu vou inventar mais coisa para a gente falar. Alguém quer Ô, dar Pró, Oi. essa empatia, é, essa empatia que a gente tem de ouvir o outro, de poder fazer algo por outro, é muito Hum, bom. Mas, assim, essa empatia da gente se ouvir mesmo, você não acha que é mais complicado do que ouvir o outro? sim, é mais difícil. Mas os consultórios de psicologia estão tudo aí, esperando só vocês para fazer terapia. Eu acho que eu É, vou fazer uma terapia. Eu preciso. é mais difícil, pessoal, porque a gente é um ser o quê? Qual a visão de homem para a psicologia? Nós somos seres biopsicossociais. E dentro dos seres biopsicossociais, desculpe o termo e o gesto social, ó, arromba com a gente. Porque o social acaba construindo esse não olhe para você, não olhe para você, olhe para o outro, faça pelo outro. Primeiro você tem que saber olhar para o outro, depois não, e aí a gente adoece emocionalmente, a gente adoece com a gente mesmo, porque a gente é obrigado a dentro disso. Então, a empatia, por isso que quando aqui traz, ó, não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro, quando a gente lê o roteiro de outra vida, como se eu estivesse lendo o roteiro da vida da outra pessoa, não é a minha vida, é entender que aquilo é dela. Empatia é ser ator em outro palco. O meu palco não é maior, melhor do que o de ninguém, é outro palco. Né? Empatia é compreender, é não dizer eu sei como você se sente. Porque não é, a gente não sabe como o outro se sente, a gente compreende como o outro se sente, porque o meu sentir é diferente do outro. Empatia é quando a gente não diminui a dor do outro, é descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo, é saber abraçar a alma. Por que eu estou te dizendo isso? Porque dentro do processo cultural, desse olhar do humano, quando Conceição fala assim, pró, é difícil ser empático com a gente mesmo. É, porque culturalmente a gente aprendeu que empatia é sentir a dor do outro, e não é sentir a dor do outro, é compreender a dor do outro. Assim, empatia não é botar que o outro é melhor que eu, ou que a dor do outro é maior que a minha, eu vou cuidar, bichinho, vem, vou cuidar de você. Não. Empatia é reconhecer que o outro tem, mas não abrir mão da gente. Então, eu sou uma pessoa bastante prestativa, mas eu precisei de muitos anos de estudo e de terapia pessoal para eu aprender que quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. E eu tinha uma extrema necessidade de conseguir dizer não, e a maioria das pessoas tem, porque culturalmente, a gente aprende que a gente tem que fazer tudo pelo outro e se menosprezar, e se colocar lá embaixo. Então, não é exclusão, é igual ao amor. O amor não é divisão, o amor é multiplicação. E a empatia também. Quando eu sou empática, quando eu reconheço esse lugar do outro, eu não estou desmerecendo o meu lugar. Eu só estou compreendendo esse lugar do outro. Né? Então, quando eu sou empática, eu consigo me valorizar, né? Pois é, Lídia, tem dificuldade de falar assim? Então, a gente tem que ir para o equilíbrio, né? Então, por que a gente precisa do equilíbrio? Poxa, menina, saiu aqui a conversa. Deixa eu ligar para ela aqui. Um exemplo é na nossa profissão mesmo. Rapidinho. Eu estava tentando entrar lá. Poxa, não era para desligar. Eu estou aqui, pau que falo a aula. E a senhora estava perdendo. Não precisava desligar aqui. Era só se permitir. Deixa aqui. Vai, Fábio, pode continuar. Eu acho que pode ser um exemplo, tipo, quando a gente vai cuidar de um paciente, às vezes a gente não está num dia bom, mas a gente acaba transmitindo o que a gente está sentindo para aquele paciente. A gente pode se colocar, será se eu gostaria de ser tratado daquele jeito? Acho que poderia ser um exemplo de empatia.
Sim, mas o paciente também, a gente está falando de relações humanas. Eu vi, Beth, que você levantou a mão, no instante eu te dou a palavra, tá? A empatia, ela é mútua, é uma troca, é uma relação. Então, não é que a gente tem que ser boazinha o tempo todo, ou numa relação de trabalho, ou num cargo, não que eu estou cuidando de paciente, mas eu estou cuidando da saúde do trabalhador. Não é que eu sempre tenho que abaixar a cabeça e compreender porque o outro é bonzinho, coitadinho, não. Claro que o lugar da empatia, o paciente também pode ter por você, Fábio, entender que você é humano como ele. Mas nesse lugar, aí aquela empatia que é a primeira com você, o que a gente pode fazer? É entender e é colocar para esse outro, né, assim, ó, desculpa, seu João, hoje eu não estou num dia bom, tá? Mas eu vou tentar dar o meu melhor para você. Porque aí a gente se coloca e oferece uma empatia para nós mesmos. Porque a gente cuidou de nós, a gente não se forçou, tá? Linda e bela, sorrindo o tempo todo, porque eu preciso sorrir, eu preciso, né, olhar para esse outro. Não, né? Então, assim, é dentro desse espaço, né, que a gente pode e deve, né, olhar para a empatia da gente. Sim, e aí quando vamos dizer que você não está no dia bom, que eu não estou no dia bom, e aí eu simplesmente estou lá e eu esqueço de me colocar no lugar do outro e estou tratando o paciente mal. Quando eu paro, esse seu exemplo, e digo, poxa, eu gostaria de ser tratado assim, isso é um lugar de empatia. Porque procurar sentir como se estivesse na situação da outra pessoa, né? Então, é exatamente isso. Poxa, ele está ali, ele não tem culpa de nada e eu estou sentindo. Empatia é tentar entender as razões e significado da comunicação verbal e não verbal, mais do que a maneira como transparece. Então, é dentro desse lugar. Pode falar, Beth. Eu ia dizer assim, que estamos vivendo um momento que se falou muito em empatia com as primeiras vítimas que tiveram a Covid, principalmente nós que moramos em cidade pequena, que de uma forma ou de outra ficamos sabendo quem era aquela primeira pessoa que teve Covid, que teve muito preconceito com elas. Aí foi um momento que se falou muito em ter empatia com o outro. Exato, Beth, bem colocado e bem lembrado. Gente, é muito difícil. As meninas e Marcos e todo mundo que já teve, e eu falei para vocês, né, que para mim o mais difícil foi esse lugar do olhar do outro, né? Às vezes eu tenho uma pessoa, não conta para ninguém não que eu tô, que besteira. A gente não tem culpa de nada, mas porque socialmente foi tão difícil desenvolver essa capacidade, né, de empatia, que desculpa o termo, foi foda mesmo, né? A gente esqueceu disso. Quando eu mesmo estava doidando da cabeça, aí onde eu peguei, quem me passou, como foi, eu mesmo dei uma puxão de orelha, eu disse, epa, para aí, Laísa, que loucura, adianta de quê? E a gente, quantas vezes eu julguei alguém, ou quantas vezes alguém me julgou, porque a gente queria saber de onde para onde, como, né? E não tem essa necessidade, a gente não tem como saber, né? Então, O mais difícil é quando você sai também da quarentena, né? Hoje que o povo me as olhava, pessoas antes já tá ficarem boa. olhando será se ainda está transmitindo. Eu vejo isso mesmo no meu trabalho. Alguns colaboradores, eles são afastados e quando eles retornam, as pessoas tentam não ter contato com ele, mesmo já tendo a certeza que ele já está curado. Exatamente, Fábio. É difícil. É aí onde entra nós aqui, psicologia do trabalho, empatia, cuidado, relações humanas, relações interpessoais, né, capacidade de comunicar. É onde entra, por exemplo, se tivesse um enfermeiro do trabalho no seu trabalho, né, ou um técnico de enfermagem que só trabalhasse no RH, né, na saúde do trabalhador, não trabalhasse na saúde do paciente e que fez, peraí, vamos fazer um trabalho onde entra o processo do assistente social organizacional, do psicólogo organizacional, que são segmentos diferentes,
né? Não é segmento da linha de frente. Por exemplo, um hospital. Um hospital precisa ter tanto a equipe de psicologia, de assistente social, de técnico, de enfermeiro, dentro para os pacientes, um pedaço de unha, viu? Eu estava ruindo unha, vocês viram? Ai, entrou aqui. Então, dentro desse lugar, se devolve muito isso. Por quê? Porque a estrutura organizacional de RH, de recursos humanos, né, precisa ter essa equipe. Por isso vocês estão fazendo esse curso de pós-técnico. Porque o curso de pós-técnico, que é para enfermagem do trabalho, é para trabalhar nas organizações, é para desenvolver projetos, programas, incentivo do cuidado com a saúde do trabalhador. Então, Fábio, esse seu exemplo é fantástico. Eu vi, Cris, sua mãozinha levantada. É fantástico, porque, assim, poxa, eu ainda não trabalho com enfermagem do trabalho, mas eu estou tendo esse conhecimento que eu posso contribuir, eu posso desenvolver. Quem foi meu aluno e a gente fez aqueles projetos de humanização hospitalar, lembra? Então, o quanto a gente pode desenvolver e vender esse trabalho para a direção do hospital ou a direção do meu trabalho, onde seja, diz, poxa, vamos fazer um projeto de humanização pós-Covid dentro do hospital com o trabalhador? Então, porque a gente precisa cuidar. A gente precisa ser empático nesse momento. Diga, Cris. Fábio me fez lembrar de uma situação. Quando eu tive Covid, que eu voltei, aí uma colega, ela não passava perto de mim de jeito nenhum. Parecia que eu ainda estava transmitindo Covid. Ela se esquivava, entendeu? Aí, um certo dia, eu fiquei calada. Eu não quis responder, porque às vezes eu respondo e a minha resposta talvez possa ofender, mas eu vou deixar que a natureza resolve isso por mim. Mas eu acho um absurdo quando ela dá exemplo e ela fala, ela discursa, se puder, ela faz testemunho muito, sabe, além. A exemplo da vacina do Covid, por exemplo. Eu acho um absurdo um profissional de saúde falar que ele é contra, porque ele está estudando, ele recebeu vídeo, ele recebeu não sei o quê, e ele está vendo que tomar a vacina do Covid vai ser um absurdo para muitas pessoas, vai ter mais adoecimento. E ela fala assim com muita certeza. Ela fala que quem vai tomar a vacina do Covid é o sinal da besta. É tanta barbaridade que ela fala que eu fico assim observando, meu Deus, é tão inteligente, mas se passa por uma pessoa que parece que nunca estudou na vida. Por mais que a gente entenda, ou que ela está entendendo, que para a cura do Covid não deve existir a vacina, que a gente tem que propagar e ajudar ela a falar essas coisas, eu não sei que cabeça que mundo que ela está vivendo, não. Ela acha que não tem que ter a vacina? Não tem que ter a vacina, que se a gente tomar, nós estamos recebendo o sinal da besta. Diga ela que eu já estou infectada com o sinal da besta. Tu acredita? É isso. Aí o que é que acontece? Como é que você pode usar, dentro da tua relação de trabalho, esse lugar da empatia, esse lugar do cuidado, né? Infelizmente, a gente é ser biopsicossocial. E, assim, não é que a minha visão religiosa é melhor ou menor que a de ninguém. Todos nós temos, cada um temos as suas. Ou acredita ou não acredita, ou vai por essa linha, ou vai por outra linha. Então, dentro desse contexto, ela é uma pessoa social. E eu preciso tentar entender as razões e significados da comunicação verbal que ela fala e não verbal, mas no mesmo que transparece. Às vezes, ela tá com tanto medo que fica falando essa besteira, né? É tentar, né, é ter habilidade de perceber e acompanhar o sentimento da outra pessoa, mesmo que seja intenso, profundo, destrutivos ou anormais. Que pode ser anormal. Então, assim, eu compreendo. Eu tento entender, eu tento acompanhar, por mais que eu não entenda. Então, sabe aquele negócio quando a gente consegue, quando no conhecimento pessoal eu consigo saber o que é meu e o que é do outro? E aí você não passa a tomar isso para você, assim, poxa, que pena, é dela.
isso não é meu, e ela precisa evoluir. Eu já me coloquei no lugar dela, não é que ela não tenha inteligência, ela está com essa dificuldade. Então, eu tenho essa capacidade. Eu tenho essa capacidade de entender que isso não é meu, isso é dela, ela sozinha. Né? Então, é dentro... Né? Então, o real significado da empatia está em compreender os outros, apesar de não concordar, muitas vezes, com o comportamento destes. Então, assim... Então, eu já estou salva, né? Graças a Deus, porque eu já Amém, cheguei a aleluia, pensar nisso. Senhor. É, é. Aí eu fico me Exatamente. perguntando, e como é que fica os nossos colegas profissionais que estão ali realmente trabalhando no centro de Covid, que está trabalhando ali, por exemplo, no hospital regional, que trabalha direto com o vírus? Uhum. Eles são quem? A gente precisa respeitar o lado deles, porque eles estão trabalhando diretamente com o Covid. E eles não estão sendo contaminados nem assim, com essa facilidade que ela, sabe? Quando ela vê que tem alguém que está ali no risco, então ela tem que sair da saúde primária, porque ela está vendo que muitos pacientes vão chegar com sinais gripais e eles precisam ser atendidos, mesmo que a gente vá dar a referência do centro de Covid, a gente precisa ter o primeiro contato com eles, ou a gente vai Sim. ficar esquivando também. Não, a Entendeu? gente tem que acolher sem olhar quem, não é? Não Então, é? aí Acolher. dentro desse espaço. Mas, assim, entender, aí é onde entra o mesmo trabalho, né, do mesmo projeto que Fábio vai encaminhar para a diretoria do trabalho dela, de vamos fazer um processo de humanização de pós-Covid ou Covid, a mesma coisa você vai tentar fazer no seu trabalho, Cris, nesse processo de acolher, entender assim, o que é, né? Vamos fazer um mito e verdade, o que é que você acha, o que é que eu acho, e tentar trazer isso, porque é muito abstrato mesmo tudo que a gente está vivendo. E aí é dentro desse lugar. Quando a gente na aula passada aprendeu sobre comunicação e entendeu que existem formas de comunicar, a gente precisa entender que as nossas relações estão ligadas a isso. Então, é a partir desse espaço, né? Boa noite, Cecília, seja bem-vinda. Então, a partir desse espaço, né, onde a gente se coloca nesse lugar e a gente fornece esse autoconhecimento pessoal, esse conhecimento do outro, para favorecer as nossas relações intra e interpessoais, onde a gente desenvolve a capacidade da empatia, onde a gente passa a ter esse espaço. Né? O módulo foi dado a vocês impresso, gente, ou foi dado a vocês em PDF? O módulo é impresso, a gente tem um módulo, professora. Quem tiver em casa, quem tiver poder pegar o módulo, eu vou abrir ele aqui, tá? Abram para mim na página... Aqui na página 9. Na página 9. O real significado de empatia está em compreender os outros, apesar de não concordar. Página quanto, Pro? Página 9. Rodrigo, você pode ler para mim, a partir daqui? Pro, ainda estou procurando aqui, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui. A página 9 aqui é diferente. É porque ele tem vários módulos. Você vai na página 9 da minha disciplina. Pronto. Você abre psicologia, aí você vai na página 9. Psicologia. Deixa eu ver aqui. Ô, Pro, vê quanta pessoa aqui encontrou para Helena, que eu ainda não encontrei, né? Posso ler, Pro? Peraí, deixa eu ver aqui, tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Bruna, eu falei. Vai, Bruna, pode ler. O real significado de empatia
está em compreender os outros, apesar de não se concordar com o comportamento dele. Pode continuar. Procurar ser compreensivo e sentir como a outra pessoa estaria sentindo não significa que se deve ser sempre permissivo e tolerante frente a certos comportamentos agressivos e destrutivos. Após analisar tais situações, o técnico deve julgar, muitas vezes, se precisa estabelecer limites ou restrições para garantir a segurança do paciente ou das pessoas adjacentes. Pronto. Peraí. Então, dentro desse lugar, né, procurar ser compreensível e sentir quando a pessoa estaria sentindo não significa que se deva ser sempre permissivo e tolerante frente a certos comportamentos agressivos e destrutivos. É o que eu estava falando na pergunta de Conceição, né? E quando a gente se permite e quando a gente olha primeiro para a gente não pode se abaixar, né? Sabe aquele ditado, quem muito abaixa, o negocinho aparece? É a verdade, pura verdade. Então, assim, ter empatia não é ser permissível. Ter empatia é se colocar nesse lugar de compartilhar esse cuidado. Né? Então, assim, compreender implica, simultaneamente, ser capaz de estabelecer limites quando necessário. Deixa eu aumentar aqui para... Oi? Compreender implica, simultaneamente, ser capaz de estabelecer limites quando necessário. O ato de impor limites poderá gerar ira momentânea do paciente ou do profissional, mas, com o tempo, o fato será percebido como uma atitude de ajuda. Neste pensamento está intrínseco o cultivo da habilidade de compreender não a obra do acaso, e a combinação ativa de qualidades e habilidades pessoais, de ajustamento emocional, de amor ao próximo, de possuir senso equilibrado de autoestima, autocrítica e avaliar inteligentemente a necessidade de outras pessoas. Entretanto, assim como há fatores que influenciam a disposição para ser mais compreensivo, por outro lado, que dificultam igualmente. Um destes é o egocentrismo ou egoísmo, pessoas do profissional, o excesso de preocupação consigo próprio, a dificuldade de discernimento e conceito de o que? Certo ou errado. Pode bloquear a tentativa de empatizar-se com os outros. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre esses lugares, tá? Então, e dentro desse lugar. Aí, o próximo tópico do módulo é comunicação, que a gente já falou, né? E esse lugar, essa capacidade de se conhecer, de conhecer o outro, né? De entender as relações pessoais, intrapessoal e interpessoal, gera a capacidade e a característica da empatia e que provoca uma boa comunicabilidade. E essa comunicabilidade é um instrumento de expressão do nosso interior, do que pensamos, do que queremos, do que acreditamos. Comunicar é colocar algo em comum, é tornar-se comum a alguém, é colocar para fora, é falar. Comunicação são maneiras de receber e transmitir informações. Para que comunicação ocorra, é preciso que haja emissor, mensagem, receptor, que foi a aula passada que a gente teve. A boa comunicação depende da harmonia desses elementos. E aí eu queria trazer especificamente esse quadro que está no módulo de vocês, né? Esse quadro que está no módulo de você é o porquê falham as comunicações, né? Quem fala, o emissor, o profissional. Quem escuta, o receptor, o paciente, ou o profissional também dentro de um outro lugar de trabalho, né? Como é que está? Como é que está a dicção? Como está a forma de falar? Como está a atenção dessa pessoa para ouvir o que eu estou falando? Se eu estou falando demais, se eu tenho falta de interesse,
né? Então, assim, se a minha dicção não está boa, se eu estou falando demais em assuntos demais, às vezes eu não dou espaço para que esse outro fale, ou que o ouça, ou como é que está, né? Usa palavras desconhecidas para o interlocutor. Vou tentar falar bonito, mostrar que eu sei que eu sou a profissional, a chique e a gostosona, e aí eu falo demais, né? Falta de conhecimento, as pessoas às vezes não têm. Então, a comunicação, ela precisa sempre estar nesses dois lugares, gente. Quando a gente se permite né, estar nesses dois lugares, quando a gente se permite olhar, então, é sempre nesse ir e vir, que não necessariamente vai aparecer nessas mesmas coisas, né? Por exemplo, se eu sou preconceituoso, e aí eu estou olhando uma pessoa que está com... então, essa ir e vir pode acontecer dessa ou daquela maneira. Então, é sempre uma relação de dois, né? Que não sempre vai ser assim, direta, mas vai ter essa relação de dois. Então, assim, as comunicações falas por conta dessa perspectiva. Então, preciso ficar atento a isso. Como anda a minha comunicação? Como anda esse meu lugar? Quando anda esses lugares, né? Então, dentro dessa perspectiva, então, assim, eu que falo, né, preciso saber como está a minha dicção, como se eu falo demais ou de menos, se eu uso palavras difíceis ou não, se eu sou inespecífico, se eu começo a usar, né, não vou especificamente no que eu falo, se eu sou autoritário ou não, se eu sou preconceituoso ou não, se eu tenho uma voz monótona ou não, se eu tenho dificuldade de expressar aquilo que eu quero expressar, se eu sou tímido ou medo de expressar a minha opinião, se eu tenho falta de carisma, se eu escolho inadequada no momento para dialogar com aquela pessoa, se não é aquele momento. Aí, ou então, se eu venho e digo assim, ó, aí eu não saio do lugar do emissor e vou para o lugar do receptor. Não, quem escuta, né, no caso. Como é que eu estou? Eu estou dando atenção ao que o outro está falando? Eu estou com interesse ou falta de interesse? Né? Eu estou com cansaço, eu tenho falta de conhecimento, eu não disse que eu não estou entendendo, eu estou cansada, estou ansiosa, eu estou estressante, eu tenho um ressentimento com aquela pessoa, eu não trabalhei aquilo, né? Eu tenho ideias preconcebidas, estereótipos sobre, né? Tenho medo, insegurança, preocupação, hostilidade, comportamento defensivo, né? Como é que eu estou diante daquilo? Então, tudo isso, né, faz parte desse processo. Então, a boa comunicação, a gente precisa estar atento a isso tudo, né? Sendo um comunicador ou um ouvinte. Né? Então, para facilitar a comunicação interpessoal, a gente precisa estar atento a esses 7 tópicos, tá? E aí eu vou passar uma atividade para a gente trazer na próxima semana. De maneira aleatória, né? Cada um de vocês vai escolher um tópico desse, ou desses 8 Comida também mata. Tu não morreu. Quem, Mariana, morreu? Vamos lá. Então, vocês vão escolher um desses tópicos e vão trazer exemplos de uma situação que teve um problema, que se tivesse um dessas coisas acontecido, pode trazer mais de um pode, tá? Então, vocês vão pegar regras para facilitar a comunicação interpessoal entre 2 pessoas ou mais. Então, vocês vão trazer uma situação, um problema de dificuldade de comunicação, que se existisse uma ou mais dessas características das 8, que pode ser 8, né? Teria mais qualidade nessa comunicação. Entendido? Eita, Pro, não tô esse Não material. entendo. Eu não entendi muito direito, não, Pro. Pro, explica aí. Eu vou explicar, Eliane. Eu vou explicar ali. Solange, você não tem esse material? Cortou, Pro, não entendi. Eliane, você não... Solange, você não tem esse material? Exato. Não. Não? Você mora você mora em outra cidade, né? E você não pegou, foi isso? Isso. Solange, eu tô falando com você.
Estou respondendo, pronto. Eu acho que ficou baixo. Isso, não tem não, material. Tá, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu procurar aqui você no grupo. E vou... Eu vou mandar no grupo, tá, gente? Eu vou mandar no grupo. Quem não tiver o material, recebe aí. Obrigada, Pro. Esse é o caderno, né, só da minha disciplina. As outras eu não tenho, né? Quem pegou o material impresso tem todas as disciplinas. Esse é o de psicologia, tá bom? Aí vocês têm o material. Então, bora lá. Então, dentro desse processo, né, eu vou explicar de novo, tá bom? Teve LN disse que não entendeu e teve outra pessoa que disse que não entendeu. Vanusa. Tá, bora lá. Então, dentro desse processo, o que a gente vai fazer, tá bom? Dentro desse processo, o que a gente vai fazer? A minha conexão tá horrível, não tô ouvindo. Tá, eu não posso fazer muita coisa. Quando consertar, ou então assiste depois. Bora lá. A gente vai tentar, vou tentar repetindo aqui, tá bom? Vamos lá. O que vocês vão fazer? Depois você joga no grupo. Ele tá cortando demais. Tá, gente, eu vou explicar aqui de novo, depois eu boto lá de novo, tá? Mas aí dá espaço para quem não está na aula, ficar só perguntando, e aí? Enfim, eu vou explicar aqui, que depois eu vou falar. Tá, gente? Não se preocupe, não. O que foi, Marla? Bora lá. O que é para fazer? Vou explicar, depois eu mando no grupo também, tá? A gente vai escolher dentro dessas regras, 8 regras básicas para a comunicação. Vocês vão escolher um exemplo, criar um exemplo de falta de comunicação, de problema de comunicação, que se existisse um desses tópicos ou todos os tópicos, poderia ter uma boa comunicação no trabalho, tá? Posso trazer da vida humana, do dia a dia? Pode também, tá? Então, o que é isso? Vocês vão trazer um exemplo... Certo? Então, dentro desses exemplos, é o que a gente pode fazer, tá bom? Então, assim, uma briga no trabalho porque fulano, aí a falta de feedback, falta então, assim, trazer onde um ou mais, pode ser até as 8, regras básicas para alguma boa comunicação não aconteceu. Entendido? Respondido? LN? Sim, entendi, agora entendi. Vanusa, entendeu? Agora sim, Pro. Pronto, ótimo. Eu entendi, Pro, também. Ótimo, pronto. Então, bom. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que hoje eu vou terminar mais cedo, gente. Ó, isso aqui, sabe quem é? Adivinha quem está assistindo a aula aqui? Vou mostrar a vocês. É de Diane. Dá tchau, Didiane, pro povo. Você é diferenciada. E eu segurando o celular a aula toda, viu? Porque para a bateria acabar. Olha que moral que ela tá. É merecedora, própria. É uma sofredora. Eu fico preocupada com ela. Eu também, a bichinha. Olha só ali estudando. Eu fico só aqui. Eu tô um olho em vocês e um olho nela aqui. Então, pessoal, é dentro desse lugar, tá bom? Onde a gente possa se permitir entender, se conhecer ao outro para poder estar bem e dentro desse lugar. Por isso que a disciplina ela é construída assim, desde aquela primeira, do entender o que é trabalho, de lugar de escolha, até esses outros lugares. Tá bom? Hoje eu vou liberar vocês quase 1 hora mais cedo. Tá? Libera aí, Pro. Quem vai andar de ambulância agora? Vai andar de ambulância? Liga aí pra gente assistir igual. Liga aí o vídeo. Vamos agora, vamos. Vamos agora. Bota aí. Olha, vamos junto com o Marco, olha. Colegas, eu tô de atestado, viu? Que eu tô suspeita novamente, viu?
Pois é. Povo, um beijo, tá? Nos veremos segunda-feira. Façam essa atividade. Essa atividade é para enviar para você? Para entregar na aula que vem, segunda-feira. Cortou de novo sua. Segunda-feira. Tchau, gente. Segunda-feira. Tchau, Professora, Marco. fala aqui a senhora. Ok, professora, valeu. Isso. Uma boa noite. Beijos. Se cuidem. Boa, tchau.